deputada. Satisfação tê-la aqui. A primeira questão, pegando carona na provocação pertinente do Almir, que relembrou a sua condição de vice-governadora com pouquíssimas interinidades, na verdade, só aquelas provocadas pelo afastamento do titular, Carlos Moisés, pela própria Assembleia, em meio aos pedidos de impeachment. Fora isso, que eu me recordo, acho que foi uma única saída que ele deu no primeiro ano, ou do primeiro para o segundo ano, mas aí depois nada mais ocorreu na medida em que ele se afastou da vice-governadora e cometeu uma série de delicadezas, à época, inclusive, tornadas públicas. Mas vamos lá. Eu me recordo que, numa das interinidades, Daniela Rainer questionou, assim como eu fiz também, à época, na televisão, aqueles 465 milhões destinados de recursos estaduais para rodovias, para BRs federais. Aliás, o governador Jorginho Mello agora está tentando abater na dívida do Estado junto à União. Em compensação, rodovias estaduais estavam pela hora da morte e continuam pela hora da morte. Ou seja, a sua posição se revelou correta. Me parece que nos últimos dias a deputada fez algum movimento nessa direção. Fiz, Prisco, fiz sim, muito bem lembrado, né? E nessas horas assim que todas essas decisões difíceis, cruciais que a gente tem que tomar quando está no executivo, e com um lapso de tempo muito pequeno, e sabendo, nesse caso, por exemplo, do aporte dos recursos nas BRs, que eu ia levar muito xingamento, como diz o outro, porque as pessoas ansiavam por essas BRs e anseiam por essas BRs, mas da forma como havia sido feito naquele momento, ele era inclusive inconstitucional, ele tinha vício de origem, tinha sérios vícios que iam me colocar numa situação de improbidade. E a PGE, Procuradoria-Geral do Estado, prontamente me orientou que a forma como foi feito foi equivocada, né? Saiu do Executivo, o Legislativo emendou, remendou, então teve dupla iniciativa, volta, né? E aí eu vetei aquele repasse dos recursos, até por entender que eles deveriam ser aportados nas estaduais e não nas federais, e que nós tínhamos que vir, enquanto governo do Estado, ao governo federal pleitear mais recursos, que era o que eu habitualmente fazia. No entanto, o governador à época nunca veio pleitear recursos aqui. E isso prejudicou... Foi derrubado, né? O veto foi derrubado na Assembleia, né? Foi derrubado. Aí depois a Assembleia derruba o meu veto, né? E aí o ministro Tarcísio, à época, que eu tinha muito contato com ele, e ele me disse, ela tem que ser feito assim, assim, assim. Se não for dessa forma, eu não vou fazer. Mesmo que queira me dar dinheiro, tem que ser de forma lícita, senão eu não vou aceitar. E foi o que teve que fazer posteriormente. Lembra que teve vários remendos, várias adequações naquele projeto, porque o ministro Tarcísio, à época, não aceitou da forma como tinha sido originalmente feita, justamente por entender que tinha vícios de origem, que tinha, inclusive, tentativas de indicações, e que ele não aceitou de forma alguma. E quando acertaram bonitinho, de acordo com a lei, ele acabou aceitando. E aí, como a Lesc derrubou o meu veto, esse aporte foi feito, foi usado o dinheiro do Estado de Santa Catarina nas BRs. E agora, esse meu pleito antigo volta à tona, né? E tanto o governador Jorginho Mello está pedindo a restituição desses valores, a bancada, o Fórum Parlamentar Catarinense também pediu, né? Inclusive essa semana reiteramos esse pedido junto ao MIDR, junto ao secretário assessor do ministro Padilha, e em diversos fóruns a gente está pedindo, em diversos ministérios nós estamos pedindo que seja ressarcido esses valores para Santa Catarina, especialmente nesse momento em que nós tanto precisamos, ou que pelo menos seja abatido da dívida de Santa Catarina com o governo federal, né? E aí eu tive, curiosamente, né, por obra do destino, como membro da Comissão Mista de Orçamento, que eu sou aqui no Congresso, né, eu acabei fazendo o pedido para que seja restituído esses valores para Santa Catarina, né? Assim como, então, assim, é como se eu tivesse deixado algo inacabado e agora eu estou retomando, né,
por forças alheias à minha vontade, evidentemente, mas agora eu estou tendo a oportunidade de retomar esse tema e correr atrás aqui junto com os nossos deputados, com o governador Jorginho também, e os nossos senadores também, né, para reaver esses recursos que agora são mais do que nunca necessários, né? E aí, junto com isso também, em relação às rodovias, eu fiz um pedido, porque no orçamento do ano que vem, tem um comentáriozinho ali, uma dúvida, ou um comentário de que retirariam 300 milhões do orçamento do ano que vem nas BRs. Então, eu já fiz também esse pedido junto à Comissão Mista de Orçamento, tenho falado quase que diariamente com o relator, que já se comprometeu a nos ajudar, para que não sejam retirados 300 milhões do orçamento das BRs do ano que vem, que existia esse comentário, né? Estava no orçamento, aí disseram que iam retirar, então eu já fiz o pedido para que seja mantido esses valores de 300 milhões nas nossas BRs. Agora, Daniela Rainer é uma das poucas representantes de Santa Catarina na Comissão Mista do Orçamento, né? Eu sou a única. A única? Perfeito. Alguma outra reivindicação catarinense nesse contexto? Então, nós temos várias reivindicações, né? O principal que a gente está trazendo hoje é buscar mais recursos, um aporte a maior no orçamento do ano que vem, para socorrer Santa Catarina por causa das intempéries, né? Por causa de toda essa situação climática que a gente está vivendo. E aí, não só na defesa civil, né? Eu tentei fazer algo mais amplo, porque a defesa civil, ela coordena, né? As ações são coordenadas pela defesa civil. Mas aí tem vários setores que atuam auxiliando a defesa civil, né? Como a segurança pública como um todo, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Científica, o bombeiro é quem vai ali com barco, bote, helicóptero, a Polícia Militar da mesma forma, todo mundo ajuda. Igualmente, algumas situações que vai depender da Secretaria da Agricultura, socorrer o nosso produtor lá, que saiu que varreu literalmente, né, lavou as terras, levou toda a plantação embora, danificou, a gente perdeu muito, muito, muito do que foi plantado, do que já estava plantado, enfim. Então, buscando socorrer cada um dos danos, né, na sua área, né? Então, eu não estou buscando só recursos propriamente para a defesa civil, mas também para que o Corpo de Bombeiros possa comprar os equipamentos novamente, que naturalmente se perde, né, ao longo dessas cheias, como desde bote infláveis, motores de polpa, equipamentos diversos, né? Assim como também assistência social, assim como também a polícia a militar, a polícia civil e a agricultura também, que vai ter que, sem falar também na assistência social, né, que eu estou conseguindo, buscando aportes a maior também, para que a gente possa beneficiar todas essas áreas, acudir, né, como a gente diz, todas essas áreas que vão ter que atuar com recursos destinados, né, tudo muito carimbadinho, né, e para que cada um também possa ter disponível os recursos necessários para socorrer o nosso Estado, né? Então, eu tenho buscado, tenho levado essas solicitações como membro da CMO e conversado, articulado muito, né, com a liderança, com o nosso relator também, para que tenham um olhar diferenciado para o nosso Estado. Dentro da Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional também, tenho atuado fortemente. Aí depois, se der tempo, eu vou explicar como é que funciona rapidamente todo o trâmite que tu tem que... A gente tem, assim... A gente pode, além das emendas de bancada, das emendas individuais, a gente tem também as emendas de comissão. Aí o que acontece? Cada deputado leva a sua pauta, né? Aí fica 20, 30, 40 pautas, e dessas pautas só são escolhidas 4. E aí foi a Daniela lá, né? E aí eu consegui estar entre as 4, né? Nas 3 comissões que a gente fez essa semana, em 2 comissões eu consegui incluir o meu pedido, que foi 200 milhões para a defesa civil, na Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, mas na Comissão de Desenvolvimento Econômico a gente conseguiu em conjunto, né, que o meu pedido fosse aprovado, para daí agora nós levarmos para o relator da Comissão Mista de Orçamento, para depois ir lá articular para ser aprovado, né? Mas o primeiro passo eu venci, né, que foi ser aprovado, o meu pedido aprovado entre os 40 que tinha ali. Aí na Comissão de Desenvolvimento Econômico são mais 500 milhões para
fomento do desenvolvimento econômico, inclusive em socorro de quem perdeu tudo, né, ou teve um prejuízo durante as cheias, né? Então, é tudo muito moroso, é tudo muito... O caminho é muito longo, né? Então, eu procurei, nesse ano, aprender o caminho, né? E eu acho que posso me contentar, posso ficar bem contente, assim, porque tenho conseguido êxito, né, em todas elas. E agora, vamos para a próxima batalha aqui, para a gente conseguir mais recursos para o Estado.